Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a seguir. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com a tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Está aqui o texto da palavra sobre o profeta Isaías, um homem escolhido por Deus para fazer a obra de Deus aqui na terra. O profeta Isaías, filho de Amós, viveu 84 anos de vida. Foi a vida do profeta Isaías. Não viveu muito tempo, como muitos outros viveram, mas o profeta Isaías foi separado por Deus para ser um missionário aqui na terra, para ser um profeta de Deus no momento de maior tristeza sobre o povo de Israel, pois já no capítulo 1 o profeta revela a situação do povo de Israel diante de Deus. O profeta diz que o boi conhece seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então esta era a situação em que se encontrava o povo de Israel. Mas Deus separa Isaías para ser um missionário, para trazer uma mensagem profética para a nação de Israel, pois a nação havia se distanciado de Deus, não conhecia mais a Deus, não entendia mais a voz de Deus, não compreendia mais a voz do seu Criador. Mas em meio a esta situação de calamidade, Deus levanta o profeta, e a Bíblia diz que o profeta Isaías, esse capítulo 6, foi escrito no ano 760 a.C. E um ano após morre o rei Uzias, como diz aqui o versículo 1. O rei Uzias morre, e a Bíblia diz, irmãos, que ali estavam os serafins acima dele, ou seja, acima do trono
na situação em que estava, no meio daquele povo rebelde, daquele povo desobediente. E quando Deus mostra a Isaías a revelação dos serafins, ao qual tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E diz aqui a palavra que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Porque, igreja, quando Deus fala, a terra treme. Quando Deus fala, o trem estremece. E aqui diz que os umbrais da porta estremecia, se movia com a voz daquele que clamava e enchia de fumaça. Ou seja, enchia o ambiente, encheu o ambiente da glória de Deus, do poder de Deus. E aqui, meus irmãos, Isaías, reconhecendo a sua situação, a sua fragilidade diante de Deus, e sabendo como estava a situação do povo de Israel, Isaías se humilhou e achou-se incapaz de fazer a obra de Deus, de ser digno de ser o mensageiro do Senhor. Mas o texto diz que Deus enviou o anjo com Atenaz e tocou o lado do profeta, e o anjo disse que a sua iniquidade, o seu pecado foi purificado. Aí diz aqui o texto: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E o profeta Isaías se prontificou como verdadeiro missionário a fazer a obra de Deus, e assim ali se prontificou e obedeceu o chamado de Deus para ser um servo, um soldado, um missionário, para fazer a obra do seu Criador, para fazer a obra do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador do céu e da terra. E o profeta Isaías, como todos nós conhecemos e sabemos, foi o profeta que mais profetizou sobre a vinda do Salvador, a vinda de Jesus Cristo ao mundo. E nós vemos que no tempo certo, a profecia deste missionário, a profecia de Isaías, pois Isaías era um instrumento de Deus para levar a mensagem de Deus ao povo. Esta promessa, esta profecia, ela se cumpriu, porque no capítulo 9, versículo 6, ele fala sobre o nascimento do Messias, e lá ele profetiza para a nação e diz: e um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E chega o tempo da profecia de Isaías se cumprir, e nasce Jesus, o maior missionário que já existiu na terra. Jesus é o exemplo de missionário, porque Jesus ele veio à terra cumprindo a vontade de Deus, cumprindo a vontade do Pai, e veio à terra, nasceu de Maria, fez a obra do Pai, ao qual o Pai tinha lhe designado a fazer aqui, e ele pregou o Evangelho, ele curou os enfermos, ele ressuscitou os mortos, e além de tudo, pregou, fez a obra, pregou a palavra, sofreu pela obra de Deus aqui na terra, sofreu pelo reino de Deus, aleluia, deu a sua vida para resgate de muitos, porque a Bíblia diz que ele morreu sendo nós ainda pecadores.
sua vida na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele venceu a morte, porque ele morreu, mas ao terceiro dia, como prometido, ele ressuscitou de entre os mortos. Pois quando os discípulos ao qual ele chamou, quando ele começou a escolher os apóstolos para ser discípulo dele, quando ele chegava lá no mar, que estava Pedro, Tiago e João pescando, ele fazia um convite e dizia: vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homem. E ali Jesus formou 12 apóstolos, 12 discípulos, que ele acompanhou em seu ministério aqui na terra. Pois nós sabemos que o ministério de Cristo na terra foi um ministério curto, de mais ou menos 3 anos de ministério, já que por quase 29 anos ele se batiza e dali começa o seu ministério. Mas com esses 3 anos de ministério, Jesus aqui na terra cumpriu a missão que Deus havia lhe entregado, de morrer, de cumprir, aleluia, a obra redentora da salvação do Calvário. Porque Jesus, ele veio pagar um preço por nós, aleluia, um preço que nós não tínhamos condição de pagar, mas Jesus veio à terra e cumpriu a obra e pagou o preço lá na cruz do Calvário. Porque aquela cruz que Jesus carregou nas ruas de Jerusalém, aquela cruz era para nós, mas Jesus, sabendo que nós não tínhamos condição de pagar o preço, ele veio e pagou o preço por nós, se colocou em nosso lugar, para assim os nossos pecados serem apagados, serem perdoados. Porque nós sabemos que no Antigo Testamento existia a lei, existia o sacrifício dos animais, aonde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para sacrificar o animal, para cumprir os pecados da humanidade. Jesus, ele veio fazer diferente, porque Jesus, ele trabalha diferente do homem. Lá, o profeta Isaías já disse que os pensamentos de Deus não são os pensamentos do homem, que os caminhos de Deus não são os caminhos dos homens. E o sacerdote, ele sacrificava um animal para cumprir o pecado da humanidade. Jesus, ele veio diferente. Jesus, ele veio como cordeiro pascual para morrer na cruz, para derramar o seu sangue inocente, não para cumprir pecado. Jesus veio para tirar o pecado. João Batista, no capítulo 1, versículo 29 do Evangelho de João, quando João Batista anunciava o reino de Deus lá no Rio Jordão, que Jesus veio para ser batizado por ele, João Batista anunciou para a multidão e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que veio não para cumprir o pecado, mas para tirar o pecado do mundo. E Jesus assim cumpriu a obra, fez a obra do Pai. Em certa ocasião, os discípulos chegaram para Jesus e lhe ofereceram comida. E Jesus disse: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade daquele que me enviou. Então a vontade de Deus, aleluia, o alimento de Jesus, a comida de Jesus, era fazer a vontade do Pai que o enviou. E graças a Deus que a igreja do Senhor está aqui nesta noite. Nós estamos aqui nesta noite porque Jesus, ele pagou o preço por
nós. Jesus morreu em nosso lugar. E nesta noite estamos aqui como uma igreja missionária, porque a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela nasceu, é fruto da obra missionária. Pois antigamente os missionários eram enviados para o Brasil para fazer a obra aqui, para ganhar almas para o reino de Deus aqui. Mas hoje, irmãos, é o contrário. Nós sabemos que os dois missionários que vieram fazer a obra de Deus aqui no Brasil chegaram no Brasil em 1910. Daniel Berg e Gunnar Wingren, dois missionários suecos que pela direção de Deus chegaram ao Brasil até Belém do Pará, e ali fixaram residência e ficaram morando ali e fazendo a obra de Deus. E a obra desses dois missionários, ela cresceu, ela se multiplicou, porque Jesus diz assim: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio de vós. Então Jesus estava com aqueles dois missionários, os nossos irmãos Daniel Berg e Gunnar Wingren. E Daniel Berg e Gunnar Wingren fundaram este trabalho em Belém do Pará, e este trabalho chegou ao estado do Rio Grande do Norte no ano de 1918. Aleluia, glória a Deus. E este evangelho se espalhou na terra e chegou à Serra do Mel. Eu louvo a Deus, irmãos, e glorifico o seu nome. Como é maravilhoso trabalhar de Deus, porque no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos nós vemos lá os discípulos no cenáculo orando, esperando a promessa do Pai, porque Jesus, antes de subir ao céu, Jesus disse para ele: ficar em Jerusalém, e lá será revestido de poder, e lá recebereis a promessa do Pai. E quando Jesus subiu ao céu, os discípulos foram para o cenáculo lá em Jerusalém e ficaram trancados, esperando a promessa do Pai. Só que passou-se 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e nada aconteceu. Porque para Deus, irmão, para tudo tem uma hora certa, para tudo Deus tem um tempo determinado, tem um dia certo. Porque Deus queria fazer a obra, Deus queria derramar o seu Espírito sobre os discípulos, sobre os irmãos, na festa de Pentecostes, onde ali estava multidão de pessoas de outros lugares. E com 10 dias depois de Jesus subir ao céu, acontecia a festa de Pentecostes, que é uma das 3 grandes festas realizadas em Israel. E ali estava uma grande multidão de pessoas de outros países, de outros lugares. E naquele momento ali estavam os irmãos, 120 crentes, reunidos no cenáculo, orando, adorando a Deus, esperando a promessa. E diz o capítulo 2 de Atos que de repente veio um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu a casa em que estava sentado, e ali foram vistas línguas repartidas como de fogo, e eles foram batizados com o Espírito Santo por fogo. Aleluia. Irmãos, imagine um crente só batizado, um crente só batizado com o Espírito Santo, já faz um barulho. Imagine 120 crentes batizados com o Espírito Santo, todos na mesma hora. Foi um barulho tão grande, irmãos, que aquele som alcançou toda aquela cidade e chamou a atenção da multidão, e a multidão veio para o cenáculo, porque ali já era plano de Deus. Deus queria reunir aquela multidão para que ali fosse anunciado o Evangelho para aquele povo. E ali a Bíblia diz, irmãos, que quando chegaram ali, começaram a dizer que estavam embriagados, que estavam cheios de mosto. Mas a Bíblia fala que o nosso irmão Pedro se levanta, não mais aquele Pedro covarde, não,
que vocês estão vendo aqui é cumprimento da promessa do profeta Joel, o qual disse que nos últimos dias derramaria todo o seu espírito sobre toda a carne. E a Bíblia diz que Pedro pregou, entregou aquela mensagem de Deus para aquela multidão, que os corações ficaram comovidos, ficaram tocados, e os homens e os varões perguntaram a Pedro: que faremos nós? E Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. E ali quase 3.000 almas aceitaram Jesus como Salvador. Quase 3.000 almas. Aí daí a igreja começa a crescer, porque aqueles que estavam aceitando naquela hora voltaram para o seu lugar de origem, voltaram para o seu país, levando o Evangelho, e o Evangelho foi se expandindo na face da terra, e o Evangelho chegou à Serra do Mel. E aqui estamos nesta noite, em mais um culto de obra missionária, para darmos a nossa parcela de contribuição para os nossos missionários que estão além da fronteira, fazendo a obra de Deus, porque existe 3 formas de nós fazer missão: indo, orando e contribuindo. Aleluia. E nós temos os nossos missionários, nós mantemos, irmãos, a igreja mantém em outros países, juntamente com 2 missionários que estão no Brasil, em algumas aldeias ali no Pará, quase 20 famílias são mantidas pela obra missionária que nos abrange aqui, que alcança nós, que é o campo do Mossoró. Nós mantemos, irmão, essas famílias lá para ganhar alma para o reino de Deus. Já foi falado aqui que a nossa irmã, eu vi esse vídeo na Coreia do Norte, irmãos. Lá não se pode falar de Jesus, lá não se pode falar em Deus. Uma criança, irmãos, um absurdo. Uma criança de 2 anos que não sabe nem decifrar uma coisa de outra é condenada a prisão perpétua por causa que os pais foram encontrados com algumas folhas da Bíblia. Isso é um absurdo, meus irmãos. Mas nós no Brasil, que temos toda a liberdade de pregar dentro da igreja, de pregar fora da igreja, de evangelizar as pessoas, mas você pode dizer: mas pastor, eu não sei pregar. Mas você pode pregar um folheto. Você está evangelizando, você está fazendo missão. Só de você entregar um folheto, você está fazendo missão. Cada um que aqui está nesta noite é um missionário. Jesus não nos chamou para ficarmos parados, não. Jesus nos chamou para fazermos a obra. Já disse a leitura atual, Jesus dizendo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então esta missão é para cada um de nós, é para o Senhor, é para a senhora, é para o jovem, é para o adolescente, é para a criança, até criança também. Criança prega, criança fala de Jesus, criança entrega folheto. Todos aqui são úteis para Deus, para fazer a obra missionária. Então, irmãos, não vamos perder tempo, irmãos. Vamos dar oportunidade, aleluia, que Deus tem nos proporcionado. Vamos realmente deixar ser usado por Deus, aproveitando a oportunidade que Ele nos dá de falar de Jesus. Porque Jesus diz lá no capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos. Ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém representa a sua casa,
que foi o lugar, irmãos, que eu achei mais difícil pregar o Evangelho, foi para a minha família. Mas eu preguei e todos aceitaram Jesus. Jerusalém representa o nosso lar, a nossa família, o nosso vizinho. A Judéia representa um pouco mais além, uma cidade vizinha, um estado vizinho. Enfim, até os confins da terra, nós temos a missão dada por Deus para levarmos o Evangelho, para pregarmos o Evangelho, para falarmos de Jesus. E estamos, irmãos, com algumas famílias missionárias em outros países. Temos ali na Bolívia o missionário Laércio, que está lá construindo o templo 7. Os irmãos com certeza já tiveram a oportunidade de presenciar em alguns vídeos que ele envia pelo Instagram. Ele lá mostra a construção, está bem avançada, graças a Deus. Ali está sendo feito, meus irmãos, com a oferta que você traz no culto de ordem missionária. É com a oferta que nós trazemos. Essa oferta, que seja R$1, 2, 3, 5, 10, não importa o valor, o importante, irmãos, é nós trazermos a oferta missionária para nós ofertarmos, para que a obra de Deus seja feita, para que a obra missionária seja feita. E o nosso irmão o missionário Laércio está ali naquela construção, não só na construção, está ganhando almas para o reino de Deus. As almas ali estão sendo alcançadas. Temos também a família do missionário ali no Nonaco, ali no Uruguai, também fazendo a obra do Senhor, mantido também pelas nossas ofertas missionárias, que todos os meses nós trazemos também. Temos também a família do nosso irmão Vargas de Lisboa, ali na Gâmbia, que também está em construção também. Ele está construindo um templo ali na Gâmbia, e nós precisamos cada dia mais, irmãos, orarmos pelos nossos missionários, trazermos a nossa contribuição. Aleluia. E outras famílias missionárias, que são tantas que no momento não dá para enumerar, às vezes foge a mente, foge a nossa memória. Mas o importante nesta noite, irmãos, que nós estamos aqui para fazer missão. Estamos aqui para fazermos a obra missionária, orando, contribuindo, reconhecendo a necessidade da obra missionária, porque hoje o Brasil, irmãos, é um celeiro de missionário. Antigamente se enviava missionário para o Brasil, hoje é o contrário. Os países que antigamente enviavam missionário para o Brasil estão recebendo missionário no Brasil, porque lá está precisando ser evangelizado de novo. Veja, irmãos, como o nosso Brasil é abençoado. O nosso Brasil é abençoado, a nossa igreja brasileira é uma igreja abençoada, é um celeiro de pregadores, é um celeiro de missionário. Então, meus irmãos, vamos, irmãos, aproveitarmos a oportunidade que Deus está nos concedendo para nós fazermos a obra. Aleluia. Então o profeta foi chamado, o profeta Isaías, ele se prontificou, Deus usou na obra. Os apóstolos foram chamados, se prontificaram, Deus usou na obra. O apóstolo Paulo, que era o perseguidor da igreja, mas se converteu no caminho de Damasco, entregou a sua vida a Cristo, deixou Deus usar ele, e foi uma bênção na obra, e é considerado o maior apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, lá em Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus de salvação para todo aquele que nele crê. Então, nesta noite, eu quero deixar aqui um conselho. Aproveite a oportunidade. Você que estiver no seu trabalho, se Deus abrir a oportunidade, pregue, fale de Jesus, entregue um folheto. Você que estiver no colégio, da mesma forma, não perca a oportunidade. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Você é um missionário, você é uma missionária. Deixe Deus te usar, faça a obra, ganhe algo para o reino de Deus. Aleluia, porque o nome de Deus será glorificado.
glorificado através da tua vida. Jesus fala lá em João capítulo 15: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto fizerdes, o nome de meu Pai seja glorificado. Então, através da minha vida, através da sua vida, o nome de Deus será glorificado. Aleluia. Então aqui estamos, irmãos, felizes, alegres, contentes, aleluia, com a consciência tranquila do dever cumprido, e estamos aqui nesta noite fazendo a obra, todos juntos aqui. Todos nós aqui estamos fazendo a obra e vamos continuar fazendo, irmãos. Vamos levar Jesus para aqueles que ainda que não têm. Eu